Olá meus amigos, hoje vos trago a aula de número 64 do nosso curso completo de CorelDRAW e hoje nós vamos entrar em um assunto um pouco diferente que geralmente eu não trago muito aqui, que são vetorizações. Eu peguei esse logotipo da BMW e eu vou te mostrar como vetorizar passo a passo esse logotipo. Pode ver que ele tem mínimos detalhes aqui, ó, como degradês nessa parte de dentro, tem partes que simulam sombra e luz aqui nas bordas. Tá? Isso também acontece nas letras e aqui no centro, nessa parte preta, que nesse canto aqui tem meio que uma sombra, mostrando que a luz está vindo dessa direção aqui. Tá? Então nós vamos entrar aqui no processo de vetorização e tentar chegar no resultado mais próximo possível desse logotipo aqui, ok? Lembrando que você pode obter o mesmo resultado usando várias ferramentas diferentes e formas diferentes de vetorização. Eu apenas vou te mostrar uma delas e como eu faria se realmente houvesse a necessidade de vetorizar esse logotipo. Essa aula ela é simplesmente para te mostrar o uso de algumas ferramentas e algumas técnicas aqui dentro do CorelDRAW que talvez você ainda não conheça. Até porque facilmente você encontra esse logotipo já vetorizado pela internet. Então o intuito não é criar para usar posteriormente, e sim para passar conhecimento. Bom, e sem mais enrolações, vamos lá para a videoaula. Depois de trazer o objeto que você quer vetorizar para dentro do CorelDRAW, eu te aconselho você bloquear esse objeto para que ele não fique se movendo ao passo que você vetoriza. Como é que a gente faz isso? Clica com o botão direito em cima do objeto e vem na opção bloquear objeto. Nesse momento aqui ele já não pode se mover mais e isso facilita o processo. Bom, como esse logotipo ele tem formato circular, grande parte do trabalho aqui vai ser muito fácil de fazer. Então eu posso pegar a ferramenta elipse, a partir do centro aqui, ó, segurar a tecla Shift e Ctrl e arrastar aqui para fora para criar um círculo perfeito a partir do centro. A gente já pode perceber aqui que esse logotipo do BMW, ele não é um círculo perfeito. Isso a gente percebe porque nós criamos agora mesmo uma elipse perfeita e mesmo assim ela não se encaixa perfeitamente com as bordas, tá? Então a gente vai ter que ignorar isso e seguir com o processo. Eu vou ajustar um pouquinho aqui das bordas para que pelo menos fique muito próximo da original, tá? Desse jeito aqui já está bem interessante. Eu vou arrastar aqui, ó, e criar esse contorno cinza aqui de fora. Eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar e arrastar para essa elipse crescer proporcionalmente. Chegando nesse resultado aqui, eu vou dar um clique com o botão direito do mouse para poder fazer uma cópia. Pronto, e agora a gente tem essa parte aqui do meio. Vocês podem não estar vendo porque o contorno está preto, mas eu vou mudar de cor aqui, ó. Vou selecionar os dois contornos e vou dar um tom de amarelo para poder a gente conseguir identificar ele. Aqui na frente agora a gente vai fazer uma outra cópia, então eu vou clicar e arrastar e criar uma outra elipse aqui para fora, até nessa extremidade aqui, e dou um clique com o segundo botão do mouse também para fazer uma cópia. Repito esse processo para a elipse aqui de fora também, ó. Faço uma cópia, nesse caso aqui a gente está criando os contornos, tá? Depois você vai entender todo esse processo. Bom, aqui agora é o seguinte, eu vou pegar minha ferramenta de preenchimento inteligente aqui em cima. Pode aparecer em ordem diferente, a depender da versão do CorelDRAW que você estiver usando, então você procura essa ferramenta aqui na lista, tá? Então eu vou dar um clique aqui e entre uma elipse e outra eu vou dar um clique aqui no meio. E aí ele vai criar esse objeto aqui. Aqui também eu faço a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Agora a gente tem aqui esses três objetos. Como é que agora a gente vai mover aqui para o lado sem perder a proporção e o alinhamento? Aqui na opção de deslocamento, você vai mudar aqui para 200 milímetros. Isso porque a gente está usando a unidade de medidas milímetros, tá? O tamanho da página está em A4. E eu vou fazer o seguinte, vou dar um clique nesse objeto e vou apertar a seta para o lado, para mandar ele ali para o lado. A mesma coisa eu repito nos outros. E agora a gente vai seguir com o processo de vetorização dessa parte interna aqui. Como é que a gente faz isso? Ó? Vou pegar minha ferramenta de linha de 2 pontos, tá? Selecionei ela. E vou traçar uma linha aqui no cantinho, para poder pegar essas bordas aqui, tá? Segurando a tecla Ctrl. A gente percebe que não ficou muito alinhado, é fácil, né? Só clicar e arrastar para o lado para alinhar. A mesma coisa aqui, ó, faz uma cópia da linha aqui para o lado, tá? E agora a gente seleciona as duas, usa o atalho Ctrl G, dá um clique aqui no centro e rotaciona ela até se alinhar ali no centro também. Ela ficou aqui mais para baixo um pouco, não tem problema. A gente posiciona ali no centro. Agora é muito simples, pega a ferramenta de preenchimento inteligente de novo
e dar um clique nessas partes aqui, ó, para criar novos objetos. Agora a gente vai soldar dois elementos aqui. Como é que a gente faz isso? Esse, a gente dá um clique aqui, segura a tecla Shift e clica nesse aqui da quina, tá? Esse alinhamento aqui. A gente clica aqui em soldar, tá? A mesma coisa aqui. Clica nesse, segura Shift, clica nesse aqui e aperta soldar. Agora a gente aperta a seta para o lado, tá? Para poder mandar os dois lá para o lado. E a gente percebe que ficou aqui, né, essa cruz aqui no meio. Já já você vai entender. Vamos agora capturar as cores, tá? Eu vou deletar aqui todos esses elementos que a gente criou. Deletar, vou ficar somente com esse aqui. Vamos copiar agora as cores, né, de cada elemento aqui. Então é o seguinte, vou pegar minha ferramenta de degradê, né? Só apertar a letra G no seu teclado. Pego a ferramenta, clico aqui, ó, em uma das opções, tá? Vou clicar nessa elipse do centro até aqui no canto. Nessa ponta aqui eu vou dar o tom de preto, ok? E nessa ponta aqui eu vou dar o tom de branco, certo? E vai ficar esse degradê. Só que aqui tem uma diferença, porque essa luz branca está como se fosse um círculo. Então, para resolver isso, a gente vai mudar essa opção de degradê aqui em cima, ó, para a versão de preenchimento elíptico, tá? E a gente vai voltar aqui, dar o tom de preto aqui na quina, né? E aqui no centro a gente deixa o tom de branco e arrasta aqui, ó. Pronto, mais ou menos desse jeito aqui, tá? Vamos fechar mais. Com esse level aqui você aumenta a elipse, né? O círculo diminui. Eu vou deixar um pouco mais fechado ali. Desse jeito aqui, ó. Já tá interessante. A gente poderia fechar mais também, caso a gente queira. Deixar somente uma luz forte naquela ponta ali mesmo. Por enquanto eu vou deixar assim, eu acho que tá interessante. Mas a gente percebe que aqui tem um pouco de uma luz difusa, né? E tudo mais. Até porque isso aqui me parece ser um mockup trabalhado em Photoshop. Eu acredito, né? Então aqui no CorelDRAW esse recurso é um pouco mais limitado, então eu vou dar um tom de cinza aqui, ó, um cinza bem clarinho, para não ficar esse branco tão chapado ali. Pronto, aqui já está interessante. Aqui no centro, por enquanto, eu vou dar um tom de cinza também, nesse contorno aqui. Vou remover esse contorno, tá? E nessas pontas aqui, ó, eu vou capturar as cores, tá? Vou pegar o conta-gota aqui, vou capturar as cores e vou pintar aqui, ó. Pronto. A mesma coisa a gente vai fazer aqui nessa parte. Pronto, capturei as cores, vou dar um clique aqui, clicar com o botão direito no X para remover o contorno também, tá? Remover o contorno de todos aqui, ó, que a gente não precisa do contorno, né? Pronto, remover o contorno de tudo, a gente pode simplesmente selecionar tudo aqui, ó, e clicar com o botão direito no X da paleta de cores para remover o contorno. Agora, novamente, eu vou pegar minha ferramenta de preenchimento inteligente. Vou clicar nessa parte aqui de fora, nesse contorno, clicar e arrastar aqui para cima. Aqui eu vou deixar um tom de cinza um pouco mais forte, tá? Deixar mais ou menos aqui assim, ó. E aqui um tom de cinza mais claro, tá? Só para ficar essa diferença aqui de cor. E aí vocês vão testando, tá? Qual que vai ficando mais próximo aqui da versão original. Bom, aqui tem um tom de azul, tá? Então, pelo que me parece aqui, ó, essas duas peças estão juntas, tanto que o degradê começa forte aqui e vai ficando mais fraco, passando aqui pela interseção. Então, a gente poderia aplicar um degradê aqui e outro aqui. Mas eu já soldei essas peças justamente para a gente aplicar um degradê só. Então, eu vou apertar a letra G do meu teclado, vou clicar e arrastar aqui para cima. Ó. E aqui eu vou dar um tom de azul, tá? A gente poderia capturar aqui com o conta-gota, selecionar aqui, ó, dar um clique aqui, capturar o tom de azul. E a mesma coisa aqui em cima. Pegar o conta-gota e capturar esse tom de azul aqui de cima. E aí a gente já tem um resultado bem próximo também. A gente poderia trabalhar muito mais aqui, tá? Pelo que me parece, aqui tem ainda um tom de azul mais clarinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Pronto, deixar mais ou menos aqui assim. Criar uma outra caixa aqui. Pronto, desse jeito aqui. Para criar essas caixas de cor, pessoal, é muito simples, tá? É só dar dois cliques na linha que ele já cria mais um quadradinho de cor para você ir alterando. Desse jeito aqui já está um resultado bem próximo. Aqui eu vou dar um tom de cinza, ó. Não vou deixar tão clarão assim, acho que um tom de cinza fica legal. E aqui eu vou deixar do cinza para o branco. Mais ou menos desse jeito aqui também já está interessante. O que a gente precisa fazer aqui agora é mudar algumas cores e começar a dar esses detalhes de iluminação nas bordas, ficando um pouco clarinho aqui e um pouco mais escuro aqui por dentro. Essa parte aqui do meio eu vou criar um objeto aqui dentro. Eu vou pegar a ferramenta de preenchimento inteligente e vou dar um clique aqui no meio dessa cruz para criar esse objeto. Vou segurar a tecla Shift e vou clicar nessa elipse aqui de fora.
Os dois estão selecionados, eu vou clicar aqui na ferramenta de soldar, tá? Vou dar um tom mais forte de cinza aqui. Pronto, para ficar mais evidente. Deixar mais ou menos desse jeito aqui. Beleza. Qual é o conselho que eu te dou agora? Tem várias formas de você ficar fazendo esses efeitos de iluminação, mas existe aqui dentro do CorelDRAW um efeito que é aplicado em bitmaps, que é muito mais fácil e muito mais rápido da gente criar esse efeito. Então o que é que acontece? Como eu vou converter esse vetor agora em um bitmap, o aconselhável é que se você vai usar isso em um objeto grande para impressão, alguma coisa do tipo, que você aumente o máximo possível para não perder qualidade quando a gente transformar ele em bitmap, tá? Vocês vão entender. Por exemplo, eu vou dar um clique aqui nesse, ó, vou vir na aba bitmap, converter em bitmap, vou marcar a opção 24 bits e vou dar um OK. Isso aqui agora é um bitmap, vocês podem ver que é uma imagem, ok? Eu vou voltar em bitmap, vou vir na opção textura, e vou selecionar essa opção aqui, ó, plástico. Muita gente ainda não percebeu essas opções que tem dentro da aba bitmap, mas são muito boas. Vou clicar aqui em plástico e aqui eu vou controlando a intensidade, suavidade e o destaque. Perceba que aqui ele já criou para mim o efeito fácil, fácil, fácil. Então tem iluminação vindo daqui, tá? E criando essa sombra nas bordas aqui. E a mesma coisa acontece aqui. Olha que interessante. Desse jeito aqui para mim já tá legal, tá? Eu vou dar um OK. Vou fazer a mesma coisa com essa parte branca aqui, tá? Então vou vir converter em bitmap, dou um OK, retorno em bitmap, textura e plástico. E aí a gente cria também a mesma coisa, tá? E aí é só dar um OK. Bem interessante, né? Vamos repetir esse processo na parte preta, converto em bitmap, OK. Vamos lá de novo aplicar uma textura de plástico, bem bacana, né? Aqui a gente poderia dar um pouco mais de destaque, né? Na intensidade aqui, ó. A gente pode aumentar um pouquinho mais para deixar mais intenso, tá? Aqui no destaque também a gente pode aumentar um pouco mais. Olha que resultado bacana. E aí era muito fácil agora a gente aplicar as letras, né? Eu poderia vetorizar essas letras aqui, ou também posso pegar aqui a opção de texto e digitar BMW. Basta eu escolher uma fonte legal, né? Que esteja mais próxima. Eu vou usar Arial Black mesmo por enquanto. Vou pegar a ferramenta de forma aqui e vou arrastar aqui, ó, para separar o BMW, ok? Pronto, deixar aqui tudo dessa cor aqui, um cinza mais clarinho. E agora é o seguinte, a gente tem várias formas também de aplicar isso aqui. A gente poderia pegar letra por letra e ir girando, né, até ficar nessa posição. Ou eu posso novamente pegar a elipse aqui, ó, criar uma elipse, tá? Uma elipse 100% redonda, né? Perfeitamente aqui. Aumentar ela, deixar mais ou menos ali, até ali em cima. E colocar esse texto ao caminho. Tá? Vou aumentar aqui mais. E aí é simples, eu posso pegar esse texto, vir na ferramenta texto, ajustar texto ao caminho e passar aqui por cima da elipse. Olha só. E aí já criar o meu efeito ali. Agora a gente só precisaria trabalhar um pouco mais, né, para aplicar sombreamento e tudo mais aqui. Por exemplo, aqui agora essa elipse está ligada ao texto. Para a gente tirar isso é só dar um Ctrl K, tá? E deletar a elipse. E ficar somente com essa parte aqui. Bem bacana, não é mesmo? E agora era fácil, só aplicar aqui um sombreamento. Ó. Vou pegar, criar uma cópia desse texto aqui para baixo. Vou pintar de preto. Vou mandar ele para baixo do texto principal. Vou vir em bitmap, converter em bitmap. Deixar em 24 bits, dar um OK. Voltar aqui em bitmap. Desfocar, desfocagem gaussiana. E aplicar um sombreamento ali com desfoque. Tá? Deixar mais ou menos aqui, ó. Dar um OK. Chegar um pouco mais para cima, para ficar um pouco mais unido ali. E aí era só ir trabalhando um pouquinho mais aqui. Bem interessante, né? Eu espero que vocês tenham aprendido, né, esse processo de vetorização aqui dentro do CorelDRAW. É muito fácil mesmo, muito simples. E se a gente trabalhar mais, a gente chega a um resultado bem mais original, né, bem mais próximo aqui. Mas a base é essa. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei aí, vamos bater um recorde aqui, tá? De gostei, de like nesse vídeo, vamos bater aí um recorde mesmo forte. Vamos ver se a gente chega pelo menos a uns 300 likes nesse vídeo aqui. E se inscrevam no canal, tá bom? A gente se vê na próxima aula.